Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Gente, eu tirei esse tempinho para conversar um pouquinho com vocês aqui sobre uma questão, uma dúvida que geralmente há, né? Algumas pessoas têm essa dúvida, alguns profissionais, alguns professores, né? Nós vamos falar aqui sobre educação infantil. O que desenvolver? O que trabalhar na educação infantil? Lá com crianças de 3, 4 ou até 5 anos mesmo, que ainda faz parte aí da educação infantil. Quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas nessas crianças? Essa pergunta ela é bastante importante e é muito relevante aqui, porque o que a gente mais vê na nossa realidade são crianças lá de 4, 5 anos sendo forçadas a desenvolverem leitura e escrita. Até mesmo algumas a desenvolver aí letra cursiva, o que não é fácil para uma criança lá de 4, 5 anos. Já tive a oportunidade de ver crianças de 4 anos sentada em frente a um quadro escrevendo, né? Então, por que que isso é importante? Por que que eu resolvi trazer isso à atenção aqui? Porque, na verdade, crianças de 3, 4, 5 anos, elas não estão ainda com o cérebro dela desenvolvido para leitura e escrita. Existem outras habilidades importantes, talvez até mais importantes do que leitura e escrita para essa idade, né? Eu estou falando aqui de consciência fonológica, né? Onde a criança ela precisa desenvolver aí, ou perceber o som das palavras, manipular esses sons. A criança precisa perceber rimas, aliteração, consciência de palavra, consciência de sílaba. Então, todas essas habilidades, elas são importantes, elas são uma base para a alfabetização, é um alicerce. E esse alicerce, ele tem que ser bem feito, bem desenvolvido, né? Só depois, aí sim, da criança te levar lá com seus 5 anos, 6 anos, que a gente vai pensar numa alfabetização. E a partir dos 6 anos, que é uma alfabetização estruturada, né, direitinho. Mas até os 5 anos, quer dizer que a gente não vai mostrar letras para ela? Vai. Mas até o momento, até esse momento aí, somente de forma lúdica, né? De forma bem estruturada mesmo, só a partir dos 6 anos, que é aí que ela entra aí no seu processo de alfabetização. Então, além da consciência fonológica, habilidades como vocabulário, né? A criança tem que desenvolver o vocabulário dela, coordenação motora ampla, coordenação motora fina, eh, habilidades como atenção, percepção visual, né? Discriminação visual, auditiva. Então, todas essas habilidades são importantes que a criança ela desenvolva aí quando ela está lá na educação infantil, né? Então, às vezes, a gente está pensando que alfabetizar essas crianças mais cedo significa que elas vão ter mais sucesso, vão aprender mais rápido que as outras, e não é. Não, não tem diferença nenhuma. As pesquisas têm mostrado que, independente que a criança aprenda a ler e escrever com 5 anos, ou lá com seus 6 anos, 7 anos, não vai ter nenhum impacto quanto a isso, nenhuma vantagem. Então, procurar desenvolver leitura e escrita, em outras palavras, alfabetizar crianças, né, na idade em que espera-se que ela desenvolva outras habilidades importantes, na verdade é forçar a criança, né, a desenvolver uma habilidade que o cérebro dela ainda não está preparado, tá bom? Então fica aí a dica e pense aí nessas habilidades importantes aí que precisam ser desenvolvidas lá na educação infantil. Se você fizer isso, com certeza, quando seu aluno, seu filho, chega lá na alfabetização, vai ser bem mais fácil para ele, porque ele já tem uma base ali bem que foi bem estruturada, que foi bem feita na educação infantil, tá certo?